Bom dia pessoal, meu nome é Walter Lopes e hoje eu trouxe aula para vocês sobre vamos caracterizar os animais, né? Como se caracterizam os seres vivos. Eu trouxe aqui esse template que eu fiz para vocês para me dar essa aula e ao decorrer da aula eu vou explicando um pouco melhor sobre ele. Agora vamos lá. A Terra é um planeta abundante e nela vivem milhões de seres vivos, com uma diversidade imensa e abundante. Mas você sabia que esses seres vivos se dividem em 5 reinos diferentes? Dentre eles temos os animais, as plantas, e esses a gente pode ver a olho nu, né? Mas a vida não é só aquilo que pode ser visto ou tocado. Tem outros seres, como as bactérias, que são invisíveis. Só conseguem ser vistas através de um microscópio, porque elas são minúsculas. Nessa aula, vamos conhecer esses 5 reinos um pouco melhor. Ninguém sabe exatamente quando e nem por que surgiu a vida na Terra. Existem várias teorias sobre isso. As mais conhecidas são o evolucionismo, o criacionismo, tem o Big Bang. Esse sistema de reinos biológicos é a forma que a ciência tem para classificar os seres vivos e, assim, organizá-los por sua relação de parentesco a partir da história da evolução. Isso significa que todas essas 5 espécies que eu trouxe para vocês interagem entre si. Esses 5 grupos, tá aí no template, gente. Animal, vegetal, fungi, protista e monera. O sistema de separação desses reinos é bem complexo e seguem uma ordem taxonômica. Eu trouxe aqui uma imagem da ordem taxonômica para vocês observarem melhor, né? Aí tem o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Cada uma delas segue uma ordem de hierarquia e englobam as outras, fazendo várias subdivisões a partir do topo de acordo com suas características, como por exemplo, do reino ao filo e do filo à classe. Então é basicamente isso aqui. O reino é um animal ou vegetal. E do animal e vegetal vai se subdividir. Aí vai se subdividir de novo para classe, para ordem, família, gênero e finalmente a espécie, que é onde você mais separa o grupo do indivíduo. Aí você vai subdividindo até chegar na sua espécie. Agora, né, vamos ver com mais precisão, com mais cuidado, sobre cada um desses reinos. Vamos começar pelo reino mais famoso e mais evoluído, que é o reino animal, ou Animalia. Se divide em 2 grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os animais são seres pluricelulares. Gente, uma coisa importante aqui para eu falar para vocês. Eu trouxe uma legenda, ela tá aqui, ó. Eu não vou ficar falando os termos toda vez que eu citar eles, porque senão vai ficar muito longo e repetitivo. Então eu vou seguir. No final, eu dou uma lida para vocês sobre cada um desses termos, ou vocês acompanham aí pela legenda que eu coloquei justamente para isso. É essa legenda aqui, gente, ó. Vamos lá. Os animais são seres pluricelulares e eucariontes, de alimentação heterotrófica e respiração aeróbica, reprodução sexual e capacidade de deslocamento. Esse é um dos reinos mais biodiversos e é composto pelos mamíferos, peixes, aves, répteis, anfíbios, moluscos, anelídeos e mais uma vasta imensidão de exemplos. Eu trouxe aqui para vocês, na imagem, os principais grupos, que é os poríferos, as esponjas, os quinidários, que é as águas-vivas, os moluscos, os anelídeos, que são as minhocas, lombrigas, equinodermos, que são as estrelas do mar, os insetos como as formigas, crustáceos como o caranguejo e por aí vai.
Agora vamos para o reino vegetal. Aqui, gente, o reino vegetal, as árvores, as plantas e as demais espécies vegetais fazem parte do reino Plantae, um dos mais antigos que se caracterizam por sua natureza imóvel, pluricelular e eucariontes. Esses seres são autotróficos. As plantas realizam fotossíntese. Elas produzem o próprio alimento. Elas não precisam se alimentar de uma fonte externa para sobreviver. Elas se alimentam dos raios solares. Contém celulose e clorofila em suas células. São imprescindíveis para a vida na Terra, ao liberarem oxigênio através dessa fotossíntese. Elas absorvem o CO2, que é o gás carbônico, que é o que a gente solta depois que a gente absorve o O2, através da fotossíntese, e liberam o oxigênio. Isso é muito bom. Quanto à forma de se reproduzir, pode ser assexuada ou sexuada. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos do reino Plantae, né? Vegetal. A gente tem as angiospermas, as gimnospermas, os licopódios, esquizalateles, samambaias e musgos. Agora vamos para o reino Fungi. Sim, gente, o reino Fungi é separado do reino Plantae. O fungo não é uma planta. Esse nome é utilizado para utilizar o reino dos fungos, que abrange as leveduras. As leveduras, no caso, são fungos que realizam fermentação alcoólica, e até através desses fungos que fazem fermentação, que é produzida a cerveja, o queijo, que é aquele queijo gorgonzola. A gente tem os bolores, que é aqueles fungos amarelo esverdeado que fica no nosso pão depois de um certo tempo, e todas as espécies de cogumelos. Esses organismos são pluricelulares, aeróbicos, eucariontes e heterotróficos. Contém quitina em suas paredes celulares, diferentes da planta, que é celulose, e até podem parasitar outros seres vivos, para se alimentar e se reproduzir por meio de seus esporos. Aí a gente tem aqueles cogumelos que são venenosos, que não. Tem uns fungos parasitas que crescem bastante, tipo 10 hectares, gente, muita coisa. Os fungos, eles são capazes de se alimentar até da tinta da parede. Eles são... Bom, agora vamos deixar o fungo um pouquinho de lado e vamos para o reino protista, né? Vamos aqui, os protistas, tá aqui eles aqui, gente, ó. Esse grupo é o grupo mais primitivo dos eucariontes e dele provém todos os outros. O reino protista é parafilético, ou seja, contém um ancestral comum, mas nem todos os seus descendentes têm as mesmas características. Engloba os organismos eucariontes, que não são considerados animais, nem plantas, nem fungos, como os protozoários. Ao ser heterogêneo, é difícil caracterizá-lo, uma vez que seus integrantes têm muito pouco em comum. Dos protistas, a gente pode apresentar como exemplo as algas verdes, as algas pardas, algas vermelhas, protozoários ciliados, protozoários flagelados e protozoários ameboides. Agora vamos lá para o nosso último grupo, mas não menos importante, que é o reino Monera. É o reino dos seres vivos microscópicos e abarca os organismos procariontes, as arqueias e bactérias. Esse grupo está presente em todos os habitats e é formado por seres unicelulares sem núcleo definido. A maioria das bactérias são aeróbicas e heterotróficas, enquanto as arqueias costumam ser anaeróbicas de metabolismo quimiosintético. Agora, sobre os termos, né? Vou trazer aqui para vocês. Nutrição. Tem os organismos autotróficos, que produzem o próprio alimento. Como eu tinha citado, as plantas do reino Plantae são autotróficas, elas fazem fotossíntese. Heterotróficas, se alimentam de outros seres vivos, não produzem o próprio alimento. A gente pode citar aqui como exemplo o reino Animalia.
É, não todo, né? Alguns. Certo que tem as exceções, não pode generalizar nada. Organização celular. Tem organismos unicelulares que possuem apenas uma célula e pluricelulares que têm duas ou mais células. Por exemplo, aqui os mamíferos são pluricelulares e tem os protozoários são unicelulares. Tipologia celular. Eucariontes. O material genético está rodeado por uma membrana, ou seja, tem organelas membranosas que servem para defesa. Os procariontes são a tipologia celular que não possui membrana. Respiração. Aeróbica. Necessitam de oxigênio. E a anaeróbica não necessita de oxigênio. A reprodução pode ser sexuada, com troca de gametas entre macho e fêmea, assexuada, sem a troca de gametas, ou por esporos, que é o caso do reino fungi. A locomoção pode ser autônoma ou imóvel. A autônoma pode ser as dos animais, do reino animalia, e a imóvel é a do reino vegetal. Bom, gente, eu espero que vocês tenham do reino vegetal, do reino plantae. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido e absorvido bastante coisa da aula. E bom dia para todos e até a próxima.